Quais os riscos dos bloqueios de nervos geniculares? Então vamos lá, pessoal. Esse é um procedimento que ela é simples e tem baixo risco, mas existe risco. Principal complicação que eu faço bloqueio faz mais de 5 anos, principal complicação que eu vejo na minha prática, hematoma. Então na prática, como é que a gente faz? A gente acaba que a gente faz esses procedimentos mais em pacientes um pouco mais velhos, um pouco mais idosos. E existe uma fragilidade capilar inerente ao idoso. E como os nervos estão do lado sempre de artérias, mas quer dizer que eu vou fazer um procedimento do lado de uma grande artéria que leva sangue para o meu joelho? Não, são pequenas artérias geniculares, microscópicas artérias geniculares, que na verdade a maioria delas a gente consegue ver no ultrassom, mas você joga a medicação do lado da artéria. Então é muito comum você dar dano na hora da aplicação na artéria e isso gera um pequeno sangramento que vai gerar um pequeno hematoma. Essa, na prática, é a principal complicação do procedimento de bloqueio de nervos do joelho. Agora, pensando que eu vou fazer um procedimento que envolve às vezes 3 a 6 agulhadas no joelho, existe o risco de quê, pessoal? Infecção. Então, como eu vou estar agredindo através de uma agulha, eu vou estar colocando meu ambiente externo no ambiente interno. Você pode ter uma celulite, que é uma infecção de partes moles? Pode, tá? Então, quando a gente faz realmente os 6 nervos, eu costumo fazer um pouco de antibiótico para tentar diminuir esse risco. Eu já tive alguma infecção com bloqueios? Tive um caso. Eu devo ter feito mais de 500 bloqueios na minha vida e eu tive um caso de infecção. Então, pode acontecer? Pode. É comum acontecer? Não é comum acontecer, mas é possível e esse risco da infecção, ele é um risco que tem que ser colocado em pauta, tendo em vista que a literatura cita. Agora, alguns bloqueios do joelho são um pouquinho mais capciosos, né? O bloqueio do nervo safeno ele é feito do lado de uma grande artéria, então você pode ter uma punção de uma artéria mais importante, por isso você tem que estar com um profissional habilitado. Se você puncionar uma artéria, você pode ter um hematoma um pouco maior, então você tem que comprimir a artéria durante um acidente de punção. E outra complicação é você fazer um bloqueio motor quando você dilui a medicação de maneira errada. Se você colocar muito anestésico, você pode ter um bloqueio motor quando você faz o bloqueio do IPEC, que é o bloqueio atrás do joelho, porque a gente tem um nervo motor que passa perto desse bloqueio. Mas isso também é uma coisa que é possível acontecer, está descrito na literatura, tem um relato de caso disso, mas é transitório, né? Esse bloqueio de motor, você passa um período com dificuldade motora, quando você tem uma imperícia e acaba colocando mais anestésicos perto de nervos motores. É comum? Não, como eu disse, eu nunca tive nenhum caso, nunca ouvi falar de que alguém que teve esse caso, mas é possível e a gente tem que citar isso aqui nessa apresentação. Mas na prática, o que a gente vê mesmo na prática? É a questão dos hematomas. Sempre acontece, aí fica dolorido ali na pele, então isso aí a gente também tem que entender, que é comum você ter nas agulhadas um pouquinho de dolorimento aí de 24 a 48 horas, geralmente acompanhado com um roxinho. Na prática é isso. Na teoria, você tem um risco potencial de infecção e você tem um risco de um bloqueio motor transitório, né, que geralmente volta, já que é um anestésico, ele vai sumir o efeito e aí você volta normalmente a sua parte motora.